corre, pega seu café, marujo, porque hoje a gente embarca numa viagem bem lá no passado pro nosso Six Fanatics. O personagem da vez é o Popeye, mais um classicão da minha infância, mas que é muito mais velho do que eu pensava. Eu queria comentar da confusão que era na minha época, pra gente entender por que em alguns desenhos o Popeye usava roupa escura e em outros ele usava roupa branca. E acabei descobrindo que o Popeye é de 1929. Quer mais uma surpresa? Ele apareceu numa história da Olivia, que era a personagem principal das histórias Steamboat Theater, que saiu no New York Journal, em 1919, ou seja, por 10 anos, a Olivia que era a protagonista e o Popeye nem existia. E no meio de tantas descobertas, que tal descobrir aí o botão para se inscrever no canal? Tem também o sininho para ativar as notificações, para ficar sabendo quando sair vídeo novo no canal. Que a frequência aqui é meio errática, né? É sempre bom contar com um alerta para não perder nenhum vídeo novo. Bom, eu conheci o Popeye mesmo foi na TV. Cheguei até a ter alguns quadrinhos dele mais tarde, mas pra mim o Popeye era desenho animado. E era bastante confuso entender porque tinha mais de uma versão. É bom lembrar que naquela época a gente não tinha internet, não tinha informação nenhuma sobre o que a gente assistia. A maioria nem sabia que os desenhos eram importados. A gente achava que era tudo feito aqui. E a gente também não sabia de que época que eles eram. Pra gente era normal, né? Mas eu cresci entre os anos 70 e 80 vendo desenhos que eram na verdade dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60. E os canais de TV aqui não se preocupavam nada com cronologia. Passava tudo fora de ordem e as diferentes fases dos personagens eram todas misturadas na programação. Só depois de mais velho é que eu fui saber que os desenhos do Popeye de roupa escura eram os mais antigos, dos anos 40. Depois veio a fase do uniforme branco, que é dos anos 60, e foi a primeira encarnação do Popeye que eu vi na vida. O primeiro desenho que eu vi dele, ele tava de roupa branca, e com a bagunça dos canais, aí começou a misturar, né? Mas teve mais fases, né? A Hanna-Barbera chegou a fazer desenhos do Popeye. E aí eles voltaram com o design antigo, com a roupa escura. Aí teve Popeye com sobrinho, Popeye com filho, Popeye com Jeep, aquelas gigantas, a bucha do mar. Teve Popeye de tudo que é jeito. Eu disse lá no vídeo da Formiga Atômica, se você não viu, eu vou deixar lá no final pra você assistir, que eu cresci desenhando Pica-Pau e Turma do Lambe-Lambe, mas eu desenhava muito Popeye também. Tanto que eu gravei esse vídeo sem olhar uma única referência, foi tudo de memória. E pra quem me conhece, né, sabe que memória não é muito meu forte. Mas é impressionante como tem personagens que a gente não esquece. Eu fiz esse vídeo em metade do tempo dos outros, sim. Sinceramente, metade do tempo. Tá certo que a pintura não é muito complexa e tal, mas a única dúvida que eu tive antes de começar a gravar foi se eu fazia ele com a roupa branca ou não. E aí foi fácil de decidir que não, porque ia ficar muito pouca coisa pra pintar, ia ficar bem sem graça, né? Mas não fazia tanto tempo assim que eu não desenhava o Popeye. Alguns anos atrás, eu comecei e não terminei, claro, porque, né, quem desenha sabe que começar um desenho nem sempre significa terminar. Eu fiz um desenho do Popeye contra o Hulk. Isso começou com uma imagem que estava circulando na internet na época, que era um Popeye super realista, todo malvadão, tatuado, uma pintura, acho que era uma pintura digital, e era assim incrível. E aí fiquei naquela de desenhar o Popeye, né? Ainda eu fiz o Popeye contra o Hulk, um desenho que eu não acabei, e que eu vou postar lá no Instagram. Se é que eu já não postei na época, eu vou postar de novo. Então se você não me segue lá no Instagram, corre lá
me segue e aí você fica sabendo do que eu tô falando. E esse ano mesmo, 2020, logo no comecinho do ano letivo, eu acabei rabiscando um Popeye na lousa da sala de aula, enquanto eu explicava alguma coisa para os alunos. Ah, mais uma curiosidade. A ligação do Popeye com o espinafre sempre teve muitas histórias. Quando eu era menor, me falaram que o Popeye tinha sido criado para ajudar a vender espinafre nos Estados Unidos. Depois eu ouvi que a indústria tinha pagado os criadores do Popeye para usar o personagem, né, como garoto propaganda. Mas não acho que alguém tenha realmente muita certeza de o que aconteceu, né? Mas que houve um aumento considerável, foi algo em torno de 30% no consumo de espinafre. O Popeye ajudou aí a indústria a vender mais espinafre para as crianças. Tem também quem diga que na verdade o espinafre era originalmente maconha, que o criador do Popeye, o E.C. Segar, vivia chapado, e que existem várias situações nas histórias que apoiam essa versão. Inclusive o fato de que muitas vezes ele puxava o espinafre pelo cachimbo, e eu sempre achei isso muito estranho. Eu falei, caramba, como é que o cara come pelo cachimbo? Né? Se é verdade, eu não sei. E apesar de ter visto alguns lugares falando sobre isso, nenhum deles citava uma fonte, então a gente sempre tem que ficar com o pé atrás, né? Mas você já tinha ouvido falar disso? Sabe de onde foi que tiraram isso? Deixa nos comentários. Eu tô muito curioso para saber onde é que saiu essa história. Mas uma coisa é certa, o Segar baseou o Popeye num sujeito chamado Frank Rocky Fiegel, que era caolho, tinha a boca torta, vivia com cachimbo, tinha os braços deformados e mentia pra caramba, sempre falando que nunca perdeu uma briga na vida. Bom, eu me atrapalhei um pouco na hora de deixar visível os cabelinhos do Popeye, sem saber se colocava um contorno branco, se fazia os fios em branco. Mas acho que no final deu certo, né? Bom... Com o desenho pronto, esse vídeo vai ficando por aqui.
Não deixa de me seguir lá no Instagram, e se você não viu os outros vídeos, eu vou deixar aqui 2 deles para você assistir. A gente se vê no próximo vídeo.